Olá, bom dia! No ar mais uma edição do Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião, aqui na Band TV. Muito obrigado para você que sempre abre a sua janela televisiva aos finais de semana para nos acompanhar, né? Para receber as informações do direito da Previdência, do direito do trabalho, os nossos quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros, claro, sempre contando com a sua participação. Você interage com a gente aí, ó, pela nossa plataforma de comunicação. Tem o WhatsApp, tem o nosso perfil nas redes sociais, é o mesmo, tá, pessoal? Seja o YouTube, o Facebook, o Instagram, é o @programa Boca no Trombone, interaja com a gente por lá, mande a sua dúvida previdenciária, trabalhista, você já viu, estão comigo aqui na bancada os colegas da área previdenciária e da área trabalhista e, claro, antes da gente já começar o bate-bola aqui, respondendo as dúvidas para vocês, vamos saber o que temos de conteúdo, o que preparamos para a edição de hoje aqui do Boca. Tem o informe sindical com a palavra dos aposentados em nome da FETAPERGS. O Sindipetro RS fala pelas petroleiras e petroleiros. Hoje é dia de minuto tributário com as novidades dos tributos. Respostas aí para as dúvidas do direito familiar no casos de família e também respondendo dúvidas do direito consumerista no Consumidor em Destaque. Muita consultoria para você na edição de hoje aqui no Boca. Vamos de novo aqui para o plano aberto, meu diretor. Olha aqui, ó. Quem está com a gente, Dr. Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados, e o Dr. Marcelo Pereira da Costa, do Pereira da Costa Advogados. Dr. Marcelo, uma alegria, uma satisfação tê-lo em mais uma edição do Boca. Bom dia. Bom dia, Dr. Solano, Dr. Pedro, pessoal de casa. É uma alegria nossa de poder participar, Dr. Solano. Dr. Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite. Está mais uma vez aqui na Band. Bom dia. Bom dia, doutor Solano, ao colega doutor Marcelo, a todos que nos assistem. É uma satisfação retornar ao programa. Satisfação sempre é nossa. Bom, vamos lá, né? Eu disse, dúvidas, elas já estão aqui. Você vai encaminhando também pelos nossos canais de comunicação. Aveni, 53 de idade e 17 de contribuição. Sempre recebendo insalubridade. Posso me aposentar pela lei velha? É o que quer saber a Aveni, doutor Marcelo. Senhora Aveni, bom dia. Ainda não fechou o tempo necessário pela lei velha e não se enquadra nas regras de transição. Provavelmente sua aposentadoria virá aí pelos 60 anos de idade, quando a senhora completar 25 anos de atividade especial. Mas cuidado, nem sempre a insalubridade trabalhista significa que no direito previdenciário vai ser enquadrada como atividade especial. Vale a pena fazer um planejamento aí. Verdade, procurar, né? Procurar um profissional da área. A dúvida é do direito do trabalho, do João Darcy. Eu queria saber por que o trabalhador rural não pega o PIS. Teria esse direito? É a dúvida do João Darcy, doutor Pedro. Bom dia, senhor João. Tanto o trabalhador rural quanto o empregado doméstico não têm direito de receber o PIS porque eles têm como empregadores uma pessoa física. Então, está vinculado lá na carteira de trabalho um CPF. Para ter direito a receber o PIS, o empregador tem que ser uma empresa, então tem que estar lá vinculado um CNPJ. Por essa razão que tanto o trabalhador rural quanto o doméstico não têm direito de receber o PIS. Certo, obrigado doutor Pedro e ao doutor Marcelo, os consultores de hoje na edição do Boca no Trombone. Espaço de opinião, sim, e a opinião agora é assinada pelos aposentados e pensionistas aqui do estado, em nome da FETAPERGS. Olá, doutor Solano, senhores telespectadores, amigos aposentados. A FETAPERGS é uma entidade que agrega mais de 2,5 milhões de aposentados e trabalha em benefício dos nossos aposentados. Esse ano de 2022, bastante positivo, que trabalhamos bastante, fomos bastante desafiados. Realizamos um baile do reencontro para a retomada das atividades, enfim, realizamos vários seminários no Estado, reuniões de organização da administração da federação, enfim, muitos eventos presenciais agregando e unindo o segmento em defesa das nossas causas e buscando fazer com que a FETAPERGS seja uma unidade. E isto deu resultado e estamos muito esperançosos para que o próximo ano seja ainda melhor, porém de muito trabalho e temos que ter bastante criatividade. E isso está acontecendo. Inclusive, vamos ter um final de ano aí comemorando uma eleição maravilhosa de união do grande segmento de aposentados do Estado. E que se tenha 2023
com muita alegria, com muito trabalho, mas com muitos resultados e muitas conquistas. É isso que desejamos. E que o final de ano seja de muita alegria, de muita festa para todos nós. Abraço a todos. Valeu, muito obrigado ao presidente da FETAPERG, José Pedro Kuhn, sempre atento às demandas dos aposentados e dos pensionistas do INSS. Mais consultoria? A dúvida vem lá de Bento Gonçalves, do Clemente. Sofri 4 acidentes, fiquei 8 anos encostado. Na alta, a chefe do INSS de Caxias me deu parecer de incapacidade laborativa. Que direito eu teria? Recebia o auxílio acidente por incapacidade laborativa, eu teria direito à aposentadoria por invalidez? É a dúvida do Clemente, doutor Marcelo. Bom dia, senhor Clemente. Como é difícil vivermos num país que tem tantos acidentes de trabalho, aqui o exemplo do nosso telespectador. Primeiro, se o senhor recebeu esse atestado de incapacidade laborativa, provavelmente é uma incapacidade parcial e permanente, por isso recebe o auxílio acidente. Procure verificar condições, porque agora o senhor deve manter contribuições para no futuro ter uma aposentadoria. Agora, se essa incapacidade é total, é para toda e qualquer atividade e definitiva, aí o senhor tem direito a pleitear a aposentadoria por invalidez. Certo, obrigado, doutor. A dúvida agora é do direito do trabalho da Tauana, lá de Parobé. Estou trabalhando numa empresa há 6 meses e nunca depositaram o meu FGTS. E todo mês esse valor é descontado em folha. Eles estão certos? É a dúvida da Tauana, doutor, lá do Vale do Paranhana. Bom dia, Tauana. A empresa está errada. Tá? O fundo de garantia é uma parcela que a empresa deve depositar mensalmente numa conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, em que mensalmente a empresa deve depositar o valor de 8% da remuneração do trabalhador. Então, nesse seu caso, está errado que a empresa não está depositando e está errado que ela está descontando. A empresa não pode descontar o FGTS do trabalhador. Então, a senhora pode buscar um advogado de sua confiança e ingressar com uma ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, fazendo a cobrança desses pagamentos de FGTS não depositados pela empresa. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Pedro e doutor Marcelo, seguem com a gente, mande a sua dúvida do direito do trabalho e do direito da previdência para a gente. Hora da água, sim, e com ela vem o recado da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Fica fácil, né? Você escolher os purificadores e mineralizadores da WaterSul, né? Porque a água tem mais saúde, tem mais sais minerais. Então, vá lá, entre em contato com o time de vendas pelo fone fixo, tem o WhatsApp também para facilitar. E a entrega, pessoal, e a colocação é gratuita em Porto Alegre e Grande Porto Alegre com o time da WaterSul. Vamos falar de tributos? Vamos, a gente tem quadro especial para isso. Então tá chegando aqui no Boca o nosso Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. No Minuto Tributário, quero trazer a discussão que está tendo no STF, a questão da quebra da coisa julgada, mediante novo entendimento do STF. Se a partir de um novo entendimento do STF, as decisões já transitadas em julgado poderiam ser, vamos dizer assim, desconstituídas e a modulação dos efeitos disso. A gente, vamos dizer assim, coloca em pauta aí a quebra da coisa julgada, uma das cláusulas pétreas, vamos dizer assim, do nosso
na nossa Constituição e base para um sistema democrático de direito, né, e para segurança jurídica e para falar em planejamento tributário, que é essencial para as empresas. Outro julgamento importante é o DIFAL do ICMS. Se os estados podem cobrar esse imposto já neste ano ou se podem cobrar só a partir do ano que vem. O DIFAL é a diferença de arrecadação. Quando a gente tem o estado de origem e o consumidor em outro estado, no estado de origem a gente paga o ICMS, o empresário paga, e também tem que pagar a diferença de alíquota, o DIFAL, no estado onde está o consumidor. Torçamos para que eles mantenham um entendimento mais coerente, que é cobrar a partir do ano que vem, 2023, porque normalmente as empresas têm que se planejar com a parte tributária no início do ano para todo o ano. Um abraço a todos e um ótimo domingo. Muito obrigado à doutora Luciana Pereira da Costa, nossa consultora tributária aqui no Boca no Trombone. Tem dúvidas? Encaminhe para ela pelas nossas formas de comunicação, tem o WhatsApp e também o nosso perfil nas redes sociais. Mais consultoria previdenciária, hoje é com o doutor Marcelo Pereira da Costa. O Volney de Caxias, eu me aposentei em novembro de 2010, comecei a receber em dezembro de 2010. Gostaria de saber se eu tenho direito à revisão. Olha, uma boa notícia aqui, né, doutor Marcelo, sobre a revisão da vida toda. Revisão da vida toda, confirmada, né, aquela decisão que já havia sido tomada, foi para pleno físico, foi confirmada uma vitória aí dos beneficiários. A revisão do benefício, via de regra, tem um prazo de 10 anos, e esse prazo de 10 anos se conta do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro recebimento. Então, ele recebeu lá em dezembro de 2010. Então, 1º de janeiro de 2011, 10 anos, 1º de janeiro de 2021, a maior parte das revisões já não é mais possível. Existem algumas revisões que são limitadas quando há limitação ao teto ou quando se baseia em reclamatórias trabalhistas que não incide esses 10 anos. Daí teria que ver no seu caso se é uma dessas hipóteses. Tá certo, obrigado, doutor Marcelo. A questão agora é do William, lá de Marau. Fiquei 30 meses numa empresa e recebia 80% das comissões de vendas por fora. Na rescisão não recebi nada desses direitos. Como proceder? É a dúvida trabalhista, doutor Pedro, do William? Bom dia, William. Bom, no seu caso, o senhor deve buscar em uma ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho o reconhecimento dessas comissões pagas por fora como salário. E em sendo reconhecidos esses valores por fora, esses pagamentos por fora, o senhor também terá direito às integrações em 13º salário, férias, fundo de garantia e aviso prévio. Portanto, o caminho é esse, tem que pedir o reconhecimento desse salário por fora para cômputo nessas parcelas de cálculo dessas parcelas trabalhistas. Certo, obrigado, doutor Pedro. Os nossos consultores seguem aqui com a gente, vá mandando a sua dúvida, vá interagindo pelo nosso perfil nas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que fica sempre à disposição de você aí na tela. Bom, tem mais espaço de opinião, sim, e a opinião agora é dos petroleiros e das petroleiras, em nome do Sindipetro RS. Bom dia, doutor Solano, bom dia, telespectadores. O governo eleito já está com as suas equipes de transição montadas e dentro da pasta do Ministério de Minas e Energia, a Federação Única dos Petroleiros e através dela o Sindipetro do Rio Grande do Sul pode dar as suas contribuições para a Petrobras que nós queremos e que nós estamos defendendo ao longo desses anos. No entanto, a atual gestão da Petrobras ainda se nega a entrar na equipe de transição. A equipe de transição já fez manifestações para que a Petrobras pare os processos estruturantes que ainda estão acontecendo, como privatizações e também a elaboração do plano estratégico. No entanto, a Petrobras ainda não respondeu positivamente a essa solicitação, pelo contrário, fica demonstrando que vai continuar esses processos que já foram derrotados nas urnas. O povo brasileiro quer uma Petrobras diferente, mas a gestão bolsonarista da Petrobras continua tentando, no apagar das luzes desse governo, privatizar e ainda aplicar o processo de desmonte. Por isso, nesse mês de dezembro, a categoria petroleira continuará mobilizada, fazendo ações em todo o Brasil para garantir que não seja mais
dado andamento nesses processos para que nós possamos, em 2023, iniciar a reconstrução da Petrobras e a reconstrução do Brasil. Um bom domingo a todos e todas e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. A presidente do Sindipetro RS, Miriam Cabreira, sempre atenta às demandas aí da categoria. Mais consultoria previdenciária, hoje com o Dr. Marcelo Pereira da Costa, o Jorge, 49 de idade, 29 e 3 meses de contribuição. Destes, 14 anos como vigilante. Eu uso o cálculo de 1,4 para aumentar o meu tempo de contribuição? Eu quero saber o Jorge aqui, doutor Marcelo. Isso, senhor Jorge, 1,4, aplica em cima dos 14, vai dar mais ou menos ali uns 5 anos e meio a mais, vamos lá para 19 anos e meio nesse período de vigilante, soma com mais 15, que são outras atividades, vai para 34, olha, está ali para se enquadrar na regra de transição dos 50%, teria que pôr na ponta do lápis para ver se consegue. Planejamento previdenciário para ele, né? Planejamento previdenciário, exatamente. Certo, obrigado, doutor Marcelo, doutor Pedro, na nossa consultoria de hoje. Tem mais consultoria, sim, o Boca no Trombone não para, mais uma área do direito. Agora, vamos falar sobre o direito familiar, sim, no nosso Casos de Família. Bom dia, Solano, bom dia, telespectadores. Eu sou a doutora Carolina Santa Rosa, advogada atuante em Direito de Família e Sucessões em Santa Maria e também atuante na Comissão das Famílias e Sucessões da ABA do Rio Grande do Sul. E hoje eu irei esclarecer a dúvida de uma telespectadora. É a Silvana, lá de Pinhal. A Silvana tem dúvidas a respeito da divisão da herança da mãe dela, mais especificamente a figura da sua cunhada. Consta que a cunhada da Silvana foi casada com o irmão dela, que já é falecido, e com quem teve filhos em comum. Então, Silvana, respondendo já de pronto a sua dúvida, nesse caso, não. A sua cunhada não terá direito a participar da herança da sogra, tendo em vista que teve filhos com o falecido marido. Mas lembrando que os netos estão apenas na 4ª ordem da chamada vocação hereditária. Primeiramente, serão chamados a suceder os descendentes, que são os filhos, em concorrência com o cônjuge, exceto se o regime de bens do casamento foi a comunhão universal ou a separação obrigatória de bens. Em segunda ordem, serão chamados a suceder os ascendentes, que são os pais, em concorrência com o cônjuge. Em não havendo filhos ou pais vivos, aí somente o cônjuge é que herdará. E se não houver nenhum desses, aí sim é que serão chamados a suceder os parentes colaterais, que seriam sobrinhos, tios e outros. Então, espero ter esclarecido a sua dúvida, agradeço a oportunidade e até uma próxima. Muito obrigado, doutora Carolina Santa Rosa, né, consultora do Direito de Família, na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Falando em consultoria, temos consultoria trabalhista, hoje com o doutor Pedro Marcon, do Marcon Advogados Associados, o Antônio de Bagé. Trabalha no hospital e o nosso FGTS não é depositado desde 2019. É verdade que futuramente, se precisar requerer na justiça, só posso requerer os últimos 5 anos trabalhados? É a dúvida do Antônio, doutor Pedro. Bom dia, Antônio. Sim, infelizmente é verdade. Em 2019, o STF teve uma decisão e mudou a prescrição do FGTS. Antes disso, o trabalhador podia cobrar os últimos 30 anos de algum depósito de FGTS errado ou um não depósito de FGTS. E a partir de 19, o STF decidiu que essa prescrição passou a ser quinquenal, que nem os demais direitos trabalhistas. Portanto, aquele empregado que hoje for ingressar com uma ação pedindo diferenças de FGTS ou FGTS não depositado, vai conseguir cobrar apenas os últimos 5 anos. Certo, obrigado, doutor Pedro. Ele e o doutor Marcelo seguem com a gente. Depois do intervalo tem mais consultoria previdenciária, mais consultoria trabalhista, tem o nosso quadro de direito consumerista, sim, o consumidor em destaque. Tudo isso aqui no nosso Boca no Trombone. Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231
4567. WaterSul 3231 4567. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, sempre com muita consultoria nas áreas do direito da previdência, do direito do trabalho, os nossos quadros especiais. Olha só, hoje já tivemos direito tributário, direito de família, vamos ter o direito consumerista na sequência. É muita consultoria para você no nosso Boca no Trombone, a opinião dos nossos parceiros e, claro, a gente contando sempre com a sua participação, você interagindo, mandando a sua dúvida para a gente pelo WhatsApp e também pelo nosso perfil nas redes sociais. É o mesmo, tá, pessoal? É @programa Boca no Trombone. Até aproveita e faça o pedido. Te inscreve no nosso canal lá no YouTube, é @programa Boca no Trombone. Você faz a inscrição, ativa as notificações e recebe sempre no seu celular, no seu computador, as informações. Todo dia tem vídeo novo postado, todo dia tem material para você consumir no canal do Boca lá no YouTube. Mais consultoria previdenciária com o Dr. Marcelo Pereira da Costa, questão lá de Taquari, do Márcio. Sou aposentado, tenho que fazer uma pequena cirurgia. Eu tenho que me desligar da empresa? O que tenho que fazer? É a dúvida do Márcio, doutor Marcelo. Senhor Márcio, do ponto de vista previdenciário, quem já é aposentado tem direito a apenas 2 benefícios, se necessário, que é a reabilitação profissional ou o salário família. Então, se o senhor precisar ser reabilitado, vai poder procurar o INSS. Do ponto de vista trabalhista, todo o ordenamento jurídico serve para proteger as relações de trabalho. Então, o senhor não vai precisar ser desligado, o senhor pode pedir uma licença, faz a sua cirurgia. Se o seu empregador precisar, pode botar um temporário para ele substituir nesse período, mas não perca esse seu direito, né, esse patrimônio que é um vínculo de emprego. Claro, sem dúvida. Dúvida agora da Ivete, do Direito do Trabalho, passo ela ao nosso especialista, o doutor Pedro Marcon. Pedi demissão no último dia do contrato, disseram que teria aviso prévio, daí como não cumpri, me descontaram dos meus direitos dos 3 meses de contrato, mas não puseram 1 mês a mais na minha carteira e não teria como cumprir, pois pediram minhas coisas todas no primeiro dia, chave, crachá, uniforme, saí de lá sem nenhum centavo. Tá triste aqui a Ivete, doutor Pedro. Bom dia, Ivete. Bom, a senhora provavelmente estava num contrato de experiência, aquele contrato que é por prazo determinado, no seu caso de 3 meses. Nos contratos por prazo determinado, quando o empregado pede demissão, ele não precisa cumprir aviso prévio. Não existe o aviso prévio porque este contrato ele já existe um prazo para o término. Então, nesse caso, a empresa não poderia exigir o cumprimento desse aviso prévio trabalhado, mas se ele foi cumprido e a senhora trabalhou além desses 3 meses, o aviso prévio ele conta para todos os fins e efeitos como tempo de trabalho. Então, nesse caso, a situação está errada e não há necessidade de cumprir o aviso prévio trabalhado em contratos de trabalho para o prazo determinado. Obrigado ao doutor Pedro. Os doutores seguem com a gente para mais consultoria na sequência, porque agora a gente vai mudar de área. Vamos falar do direito do consumidor. Sim, chegando para você, o Consumidor em Destaque. Bom dia, Solano. Hoje eu vou responder a 2 perguntas dos telespectadores. A primeira, aliás, é do seu Itamar. O seu Itamar disse que deixou seu veículo em uma oficina para conserto e após um período esse veículo veio a pegar fogo. O proprietário da oficina não assumiu a responsabilidade e ainda quer cobrar pelo tempo que o veículo ficou parado na oficina. O que devo fazer? A responsabilidade pelo veículo enquanto ele estiver dentro da oficina é do seu proprietário, proprietário da oficina. Procure o advogado da sua confiança para que ele ingresse com uma ação de cobrança e de indenização contra essa oficina. Deve ser feita uma perícia nesse veículo para saber o que ocasionou esse incêndio, mas o senhor não deve pagar nada, certo? A segunda dúvida é do consumidor Alexandre. Fez um empréstimo de 4.000 junto a uma instituição bancária no ano 2019. Ocorre que em novembro do mesmo ano ele sofreu um acidente e que gerou uma CAT. Ficou, como se diz popularmente, encostado no INSS e não pôde mais pagar esse financiamento. Após um tempo, ele procurou a agência bancária e fez uma negociação, ou melhor, uma repactuação da dívida. E essa repactuação em 44 parcelas.
Só que hoje, ele já tendo pago 17 parcelas dessa repactuação, ele fazendo o cálculo, ele já pagou 3 vezes ou 4 vezes essa dívida. Ele pergunta se tem o que fazer. Como o senhor repactuou essa dívida em várias parcelas, isso gerou juros sobre juros. Para saber se o senhor pode entrar com uma ação revisional, eu sugiro que o senhor procure um advogado da sua confiança, especialista em direito bancário ou em direito do consumidor, para se ver o contrato e saber qual a taxa de juros que está sendo utilizada. Tá? Como o senhor já pagou várias parcelas, já pagou 3 vezes esse empréstimo, talvez seja possível alegar o adimplemento substancial da dívida. Muito obrigado ao Dr. Ricardo Waldman, sempre respondendo as dúvidas sobre o direito do consumidor aqui no Boca no Trombone. E vamos para as últimas aqui. A última previdenciária do Valério, lá de São José do Norte. Minha irmã é produtora rural, fez uma prótese do quadril esquerdo que ficou um pouquinho curto e por isso ela não pode trabalhar na agricultura. Após 6 meses, o INSS cortou o benefício dela e mandou trabalhar. O que fazer? É o que quer saber o Valério, doutor Marcelo. Perfeito, Sr. Valério. A sua irmã pode pleitear no judiciário o direito à aposentadoria por invalidez, ou, se for o caso de serem lesões consolidadas que tiraram parcialmente a capacidade para o trabalho, ela pode pleitear o benefício de auxílio acidente também para os trabalhadores rurais. Obrigado, doutor Marcelo. A dúvida agora é do Tiago. Minha esposa trabalhou numa empresa terceirizada da Prefeitura de Viamão. A empresa não renovou o contrato, deixando de pagar todos os funcionários contratados. Qual a maneira mais efetiva de reaver os direitos, férias, 10º, FGTS, seguro-desemprego? Acionando a empresa na justiça ou a própria prefeitura? A empresa não deu baixa na carteira. É a questão do Tiago, doutor Pedro. Bom dia, Tiago. Infelizmente, essa situação é muito comum, né? Empresas que têm contratos com órgãos públicos, prefeituras, estados, e quando esses contratos não são renovados, as empresas simplesmente somem. E nesse caso, para o trabalhador ter uma garantia, ou melhor, tentar uma melhor garantia de receber esses créditos trabalhistas desses direitos não pagos, é ingressar com uma ação contra a empresa na Justiça do Trabalho e contra a prefeitura também, como responsável subsidiária. Então, na ação trabalhista, se a empresa não pagar esses créditos, quem será responsável será a prefeitura. Tá certo. Doutor Pedro, muito obrigado pela participação e até uma próxima aqui no nosso Boca no Trombone. Doutor Solano, agradeço novamente o convite e fico à disposição do programa e dos telespectadores para as novas dúvidas e participações. Muito obrigado. Doutor Marcelo, alegria e satisfação tê-lo nessa edição e até uma próxima, na consultoria previdenciária. Alegria nossa e um bom domingo a todos. Valeu. Obrigado aos doutores, doutor Marcelo e doutor Pedro, os consultores de hoje aqui do Boca. Mais uma vez, renovo o convite, hein? Durante a semana a gente vai conversando lá nas redes sociais, no @programa Boca no Trombone. Vai lá, digita na internet, youtube.com e nos procura, Programa Boca no Trombone. Te inscreve, ative as notificações e vem com a gente. Todo dia tem conteúdo novo nas várias áreas do direito que temos aqui no programa para você consumir e tirar suas dúvidas também. Tá certo? E no domingo que vem, o que temos? Temos encontro marcado, gente. Sim, a partir das 8h30, mais uma edição do nosso Boca no Trombone aqui na tela da Band TV. Até lá!